Olá, bem-vindo ao canal. Vamos à resolução? Então, olha só. Do enunciado ele fala assim, ó, 6x sobre y é a fração irredutível equivalente ao número decimal ilimitado 0,5370. O que acontece? A dízima periódica aqui é o 370, tá legal? Beleza? Aí depois ele fala assim, ó, então, y excede x, d. Tá, beleza. Aí, aqui estão as alternativas. Vai da letra A até a letra E. Ele quer saber qual dessas alternativas é o resultado da diferença, né? De x com y. Tá legal? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira. Eu botei assim, ó. Vamos lá. Então, olha só. A minha primeira ideia vai ser passar para a fração geratriz. Então, eu quero pegar essa dízima periódica aqui e passar para uma fração geratriz. Tá legal? Então, para isso, eu vou usar o seguinte artifício. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar esse número todo sem a vírgula, tá legal? Então, esse número sem a vírgula vai ficar 0,5370 menos tudo que vem antes do período. Lembrando que o período aqui é o 370, tá? Então, tudo que vem antes do período sem a vírgula é o 0,5. Então, menos 0,5. Aí, dividido por 9 e por 0. Então, olha só. A quantidade de 9 corresponde à quantidade de dígitos que eu tenho no período. Lembrando que o período aqui é o 370. Então, repara que o período ele tem 3 dígitos. Então, por isso que eu tenho 39, tá? E a quantidade de zeros é a quantidade de dígitos que eu tenho no anteperíodo. Lembrando que o anteperíodo são os dígitos que estão entre a vírgula e o período. Então, o dígito aqui que está entre a vírgula e o período é apenas o 5. Então, por isso que eu tenho apenas um zero, tá? Beleza? Tranquilo? Então, fazendo a diferença aqui, ó, entre 5.370 menos 5, isso vai dar 5.365. Aí, dividido por 9.990. Tá legal? Beleza? Aí depois, a minha segunda ideia ficou da seguinte maneira. Ficou assim, olha só. Eu pensei, vamos achar um MDC, tá? Então, para transformar aquela fração em uma fração irredutível, eu vou achar o maior divisor comum entre o numerador e o denominador. Então, isso é o MDC entre esses dois números, entre o numerador e o denominador. Tá legal? Tranquilo? Então, eu preciso de fatores primos que dividam os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui eu tenho 5, porque aqui termina em 5, aqui termina em 0. Então, ambos são divisíveis por 5. Tá legal? Então, 5.365 dividido para 5 vai dar 1.073. 9.990 dividido para 5 vai dar 1.998, tá legal? Outro fator primo que divide os dois ao mesmo tempo é o 37. Então, 1.073 dividido por 37 vai dar 29. 1.998 dividido por 37 vai dar 54. Repara agora que 29 é número primo e 54 não é múltiplo de 29. Então, eu não tenho outro fator primo aqui, ó, que divida os dois ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Então, o MDC entre esses dois números, entre o numerador e o denominador, é a multiplicação desses dois fatores primos, tá? Então, o MDC será 5 vezes 37, que é a multiplicação desses dois. 5 vezes 37 vai dar 185. Então, o 185, ele é o maior divisor comum entre esses dois números, beleza? Então, minha terceira ideia, agora vamos simplificar, porque eu quero transformar numa fração irredutível. Então, por isso que eu achei o MDC, o maior divisor comum desses dois números. Então, simplificando aqui, ó, pegando 5.365 dividido por 185, isso vai dar 29. E esse número aqui, 9.990 dividido por 185, vai dar 54. Tá legal? Tranquilo? Aí depois a minha quarta ideia é fazer a diferença, né? Ele quer o resultado de y
menos x. Lembrando que o y é o denominador e o x o numerador, tá legal? Então, o y a gente vai substituir por 54 e o x a gente vai substituir por 29. Fazendo a diferença, 54 menos 29, isso vai dar 25.